Esta chamada está sendo gravada. Senhor, mais uma vez eu estou aqui aos teus pés. Toma o meu coração, enche-o com seu amor. Quero senti-lo. Os meus sonhos contemplam belezas aqui, mas nada do que vejo eu posso comparar com a sua glória. Eu sei que não há outro lugar melhor para se estar, por isso estou aqui aos teus pés. Em suas mãos eu vou estar tão segura, preciso te encontrar. Sei que o que há dentro de mim nunca poderá mudar se longe de ti eu ficar. Vem, abraça-me bem forte, não me deixe sair. É o meu lugar aos teus pés. Deus está aqui. Deus está aqui. Eu posso sentir, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te almeja como uma terra seca e cansada, onde não há água. Te buscarei, pois a tua graça é bem melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Eu erguerei as minhas mãos e te buscarei, pois me fartarei, e o meu coração se alegrará ao te louvar e te adorar. Te buscarei, pois a tua graça é bem melhor do que a vida, e
buscarei, pois tua graça é bem melhor que a vida, e os meus lábios te louvarão. Enquanto eu viver, eu erguerei as minhas mãos e te buscarei. Te buscarei, te buscarei, te buscarei. Bom dia, bom dia, bom dia para vocês, como que vocês estão, como que passaram a noite. Hoje nós vamos aí estudar, avançar no nosso ano bíblico. Já estamos aí no 4º dia de fevereiro e temos aprendido bastante, né? Hoje nós vamos estudar sobre Levítico, né? Levítico 11 a 20, fala sobre as leis, e essas leis ensinam que o povo deveria ser um povo santo e separado para Deus. Fala também sobre as leis alimentares para o bem-estar do povo. Então, como que você tem cuidado da sua saúde? Como que nós temos aplicado, né, esses ensinos na nossa vida? Fala também sobre a higiene, né, a importância de cultivarmos hábitos saudáveis para cuidar da higiene, cuidar em dormir mais cedo, ou seja, vários hábitos saudáveis que nós podemos aplicar, tirando de lição, estudando aqui o livro de Levítico de 11 a 20. Hoje nós vamos nos aprofundar nisso aí, que serve para a gente trazer, né, para a nossa vida diária, praticando aí no nosso dia a dia. Então, fica essa perguntinha, como que nós temos cuidado da nossa saúde? Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nesta manhã. Hoje eu vi que a Cláudia entrou, a Cláudia está de volta, Deus seja louvado. Estava com saudade de você aqui com a gente, Cláudia. E a Cláudia fez o detox com nós aqui, ficou com a gente. Aliás, né, eu fiz o detox com ela na casa dela, por uma semana assim, extraordinária, de transformação. Eu ainda vou colocar o testemunho dela para vocês. E Deus tem abençoado muito ela. E eu louvo a Deus, né, pela vida dela, pela experiência que nós tivemos juntas, experiências de cura. E seja bem-vinda, viu, Cláudia? Deus abençoe. E que o Senhor Deus continue cuidando de você. Continue em oração por você, porque agora que aprendemos aí juntas, né, precisamos aplicar. E hoje, estudando aqui Levítico 11 a 20, vai falar bastante, né, sobre as leis alimentares, como mencionei, para o nosso bem-estar, o bem-estar do povo. Isso serve de lição para nós hoje. Eu quero, nesse momento, estar orando com vocês. Meu caderninho já está aqui. Quero agradecer as pessoas que têm feito comentários lá no canal do YouTube. Muito obrigada pelos comentários, pelo reconhecimento de gratidão sobre o nosso Deus, que Ele é o que faz. Olha, isso é maravilhoso. Cultivar o hábito também da gratidão. Isso faz parte também dentro da saúde mental. Então, que o Senhor Deus possa abençoar vocês. E vamos continuar intercedendo. Alguém mencionou lá também que está orando pela Estela. Muito obrigada. Continue mesmo orando. Continue intercedendo pela Estela. Ela carece das nossas orações. Ontem eu me compadeci. Eu estava terminando de compor uma música aqui falando sobre cura. A música tem um tema que fala curada para curar. E quando eu estava cantando essa música, me veio ela na mente. Eu lembrei dela, me emocionei. E então, eu fiquei em oração por ela. E desejei muito, sabe, a cura da Estela.
para que o Senhor Deus possa estar erguendo ela, trazendo ela de volta e dando a ela a oportunidade de ver uma nova experiência, um renovo com o Senhor. Eu peço que vocês continuem orando por ela e que juntos o nosso clamor possa chegar até o céu. Hoje nós vamos orar também pelo pedido da Chile, né? Ela pede oração pelo João, seu filho. Nós vamos estar orando por ele também. E também pela Dona Elcimar. Hoje ela está no hospital com o seu Dionísio e carece das nossas orações. Eu quero estar orando por vocês também nesse momento. Então, fechem seus olhos aí, de onde vocês estão, e vamos buscar, né, o Senhor. Bom dia, Cristina, seja bem-vinda. Bom dia, que Deus abençoe. Vamos orar neste momento e pedir o renovo do Senhor, pedir o batismo do Espírito Santo e continuar aí nessa busca diária, porque nós precisamos do Senhor, precisamos do Espírito Santo para continuar avançando. Então vamos lá, feche seus olhos e ore junto nesse momento. Senhor Deus e amado Pai, eu louvo o teu nome porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. E neste momento, Pai, eu entrego a Ti a minha vida, entrego o meu coração. Eu coloco, Pai, diante do Senhor a vida de cada pessoa que está aqui nessa sala, de cada homem, de cada mulher, a cada família representada. Eu coloco diante do Senhor nesta hora. Quero também, Senhor Deus, em especial, continuar clamando pela vida da Estela. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor tem o poder, Pai, de restaurar. Em nome de Jesus, eu te peço nesta hora, Pai, que o Senhor visite a Estela. Senhor, que o Senhor atenda o nosso clamor em favor da vida, da saúde da Estela. E dê a ela a oportunidade, Senhor Deus, de voltar para casa e começar para um novo com o Senhor. Eu lhe peço de todo o meu coração, restaure a sua saúde. Restaure, Senhor Deus, o seu bem-estar. Restaure, Senhor, a saúde física, mental e principalmente espiritual. Conforme a tua vontade, o poder que há em ti, Pai, nós oramos nesta hora, em nome de Jesus, em favor da Estela, Senhor. Quero colocar diante do Senhor também a vida do João, Pai, filho da Chile. O Senhor conhece a necessidade dele e conhece mais profundo do seu ser. Oro para que o Senhor atenda, Senhor, o clamor do coração de sua mãe, que neste momento também intercede por ele. Dê, Pai, a ele, dê esta mãe que busca pelo filho. E nós sabemos, Pai, segundo a tua palavra, que a oração de tua mãe tem muito poder. Então, neste momento, Senhor, me uno a Chile orando pelo seu filho. Que o Senhor Deus esteja abençoando a vida dele conforme o teu poder e o teu querer. E atentando para as suas necessidades. Eu coloco diante do Senhor também a dona Elcimar, que está no hospital hoje. Que o Senhor abençoe a vida dela, abençoe o seu Dionísio. Que o Senhor Deus Pai esteja cuidando do seu Dionísio, cuidando da dona Elcimar, trazendo sem paz para casa. E aí, Senhor Deus, o bem-estar nesse dia, conchego, consolo, Pai querido, eu os entrego a Ti. Eu entrego aqui, Pai, a família de cada pessoa que é representada. Tu sondas e conheces os pensamentos, conheces a necessidade, conheces o desejo, conheces, Pai, o anseio, conheces as lutas. Visite nessa hora em nome de Jesus. Eu entrego também meu lar, minha casa, entrego cada espaço desta casa, Senhor, que seja um lugar para curar. Eu entrego a minha vida, Senhor, sobre tudo que eu lhe pedi agora nesta hora. Eu clamo que derrame sobre nós o teu Santo Espírito. Batiza-nos, Senhor, nesta manhã. Dá-nos uma porção máxima do teu Santo Espírito, que nesse dia tenhamos um dia produtivo, que sejamos direcionados pelo Senhor. Não nos deixe cair em tentação, nos livre do mal. Nos dê direção, Pai, no falar, no pensar, no nosso agir, e que tudo que viemos a fazer esteja, Pai, conforme a direção do teu Santo Espírito. Seja nesta hora o nosso professor e o nosso mentor, diante do estudo que nós temos. Fale conosco. Eu te peço,
Em nome de Jesus, te agradeço. Amém e amém. Que Deus seja louvado. E nós vamos, então, agora nos aprofundar no estudo de Levítico 11 ao 20. Que vocês possam fazer a revisão, como é sempre falado, possam se aprofundar, porque temos muito, mas muito mesmo a aprender nesses próximos dias de estudo. Hoje, quem está quem fará com a gente esse estudo é o Roberto. Está aí, Roberto? Ele que fará com a gente, senão nós vamos seguir aqui. É costume, às vezes, do Roberto, o relógio dele não despertar, né? Essa é uma vez. Roberto, está aí? O assunto hoje ele é bem complexo, mas nós podemos estudar juntos. Deixa eu até ver se, enquanto ele está chegando. Ei, Isabel, bom dia. Isabel Cristina. Depois você me chama lá no meu privado, que eu tenho um recadinho para você, Isabel. Ok? Deixa eu compartilhar minha tela aqui enquanto o Roberto aparece. Eu estava estudando, e separei até aqui. Eu estou fazendo aqui uma revisão, estudo, né? E esse estudo, a gente precisa realmente estudar e fazer aqui, né, um resumo de tudo, para vocês acompanharem comigo. Nós vamos estudando juntos aí, enquanto o Roberto não chega. Se alguém quiser também fazer algum comentário, levanta a mãozinha. Então, aqui, ó, Levítico 11 ao 20. Abre aí suas Bíblias, o livro de vocês. Aqui, ó. Então, os capítulos de Levítico 11 a 20, né, fala sobre as leis, né, as leis de pureza, santidade, moralidade. Então, Deus deu a Israel, né, essas leis. E aqui, eu fiz até um resumo aqui, parece que eu já estava adivinhando, né? Achei muito interessante, porque isso aqui nós podemos aplicar nas nossas vidas. Deixa eu só organizar aqui, ó, para vocês acompanharem junto comigo aí. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Aqui no Levítico 11, fala sobre as leis, né, as quais os animais eles podem ser consumidos. Fala dos animais puros e dos animais que são proibidos, né? E fala sobre os animais impuros. Aqui nos dá uma direção daquilo que se pode ou não pode, né, comer. E aqui no Levítico 11, né, fala sobre a purificação da mulher após o parto. Então, eu fiz aqui um resumo assim, bem detalhado mesmo, né, para que a gente possa ter assim, uma clareza já indo no ponto. E ali no Levítico 13, 14, né, fala sobre as normas, né, fala sobre as doenças, né, as doenças da pele. Lembra onde hoje, né, naquele tempo falava sobre a lepra, né? Hoje essa doença ela é muito parecida também, não sei se você já ouviu falar com a psoríase, que é uma doença que fica sobre a pele. Lá naquele tempo falava sobre a lepra e como lidar, né, com essa purificação, né, que naquele tempo ela era contaminadas, né, do povo que estavam sobre com essas doenças, elas eram separadas, elas tinham que estar o quê? Né, separadas de onde ali eles se encontravam. E no Levítico 15, né, fala sobre as regras sobre a impureza corporal. Fala da menstruação e as emissões do corpo, né? E ali também era um momento
que diante o povo ali era visto como também, ou seja, das mulheres, né, como impura, e elas também ficavam separadas. E no Levítico 16, fala do dia da expiação. Era quando que os pecados do povo, né, eram expiados pelo sumo sacerdote. Então, vocês veem que está bem detalhado aqui no resumo, vocês podem estar acompanhando na leitura comigo aí. E no Levítico 17 fala sobre a proibição do sangue, né, e instruções sobre sacrifícios corretos. Então, Deus ele proibiu o povo, ou seja, ele colocou algumas leis ali, leis que eram simplesmente para mostrar que ele queria separar, né, o povo, para trazer o quê? Para trazer bem-estar, para trazer saúde, né, e para trazer também uma direção daquilo que o povo podia ou não podia comer. Então, foram o quê? Foram a proibição de comer também, no caso, sangue, e instruções sobre também os sacrifícios corretos. Então, aqui deixa claro que não se deve, né? Inclusive, existe aí algumas pessoas, inclusive quando eu era criança mesmo, eu via. Depois a minha mãe entendeu, mas quando eles iam matar lá o frango, né, o animal para comer, eles costumavam tirar o sangue. E eu me lembro da minha avó falando, minha avó era cristã, e eu me lembro dela falando, minha filha, não se come o sangue, não se pode comer o sangue. E ela não sabia. Depois, com o tempo, ela foi entendendo, e então ela, né, parou com a prática. Mas eu me lembro da minha avó falando, né, ao cuidado de não se comer, porque era algo que era proibido, não se deveria, né? E aqui está falando, aqui está mostrando, né, de forma muito clara a proibição de comer sangue e que era uma instrução, né, sobre os sacrifícios corretos. E lá em Levítico 18, né, fala sobre as relações sexuais proibidas, né, que era o quê? Falava sobre o adultério, sobre a homossexualidade, trazia ali muita clareza, né, ou seja, práticas imorais. E lá em Levítico 19 fala sobre a santidade e a justiça, incluindo que o respeito aos pais, né, honestidade, amor e também ao próximo. Então, olha que interessante, né? Cada capítulo, nos capítulos de Levítico, de 11 ao 20, nos traz aí, né, uma clareza das leis e o propósito, né? Qual que era o propósito? Era exatamente separar, né, esse povo, né, o povo para Deus. Então, era o propósito de Deus fazer uma separação. E lá em Levítico 11 fala sobre a penalidade, né, para os pecados graves, como a idolatria, né, a imoralidade também sexual. E aí vem falando. Então, esses capítulos, o que acontece? Eles reforçam sobre Deus, sobre o povo de Deus, né, que deve o quê? Viver de forma santa, separada das práticas, né, imorais. Então, qual que é o resumo disso tudo aqui? Eu estava aqui estudando e fiz aqui também um pequeno esboço, né, um resumo. O resumo é que, primeiro, vocês podem estar acompanhando aí. Primeiro, Deus, ele deixou assim, bem claro para nós, né, que ele estava aqui separando, né, um povo, para que esse povo vivesse em santidade. Então, o primeiro ponto era cuidar do corpo como templo do Espírito Santo. E sem essas leis, né, o povo não teria direção. Eles, já sabendo, né, dessas leis, aí existia tanto ainda complexidade na desobediência, né, em como eles agiam. Né? Então, imagina, então, sem essas leis, sem essa direção. Então, ali Deus, ele estava deixando claro, né, como que o povo deveria cuidar, né, do templo do Espírito Santo. E ontem, né, a Heloísa comentou aqui muito bem, né, sobre essa importância. Então, como que nós temos aí cuidado, né, cuidado do nosso corpo? Só um momento que saiu aqui da telinha. Como que nós temos cuidado da nossa saúde? Então, é muito importante nós frisarmos isso e trazer para a nossa realidade, porque
O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, o que que nós temos comido? O que que nós temos colocado, né, no nosso corpo? Então, nós precisamos rever isso. Hoje, nós temos aqui vivemos, né, nós ensinamos o estilo de vida saudável e trazemos isso para nossa prática, né? É um desafio, mas nós lutamos para fazer isso na prática e ensinando também as pessoas, né, a importância de cuidar da saúde, a importância de prevenir, né, as doenças e as enfermidades. E Deus tem nos dado êxito, porque muitas pessoas têm aprendido e quando colocam em prática, verdadeiramente, né, elas são curadas. Então, aqui nesse resumo, nós precisamos entender que quando se fala cuidar da nossa saúde, entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós precisamos, então, reforçar isso a cada dia, para que não venhamos destruir, né, a nossa saúde diante dos hábitos que muitas vezes nós praticamos de forma errada, porque aprendemos errado, né? E aí a gente leva isso para a vida. E para desconstruir os hábitos errados é um desafio, mas eu digo que é possível, é possível. E a maneira que nós temos para cuidar da nossa saúde é através, né, dos 8 remédios de Deus. E o segundo ponto que fala sobre viver em pureza, né, perdoando e mantendo um coração leve. Então, perdoar é um ponto também muito importante, né? Ter a nossa mente limpa, a nossa mente livre de pensamentos ruins, pensamentos impuros, um coração cheio de mágoa, né? Filipenses fala, tudo que é puro, né? Tudo que é amável, tudo que é bom, nisso pensar. Isso faz parte também, né, de um cuidado, né, que fala da saúde mental. Então, como que está o nosso coração? Temos guardado alguma mágoa? Temos aí mantido ressentimento, talvez lá no passado, ou talvez recente? Pessoas que nos ofendem com palavras, pessoas que nos ofendem de tal maneira que a gente, às vezes, guarda e fala, nossa, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar essa pessoa. Então, o que que o Senhor Deus nos ensina sobre isso? Né? Nós devemos perdoar não uma vez, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Então, imagina como que nós devemos, então, aprender com isso. Então, olha só, que interessante. Deus, Ele nos deixou tudo assim, escrito. Ali diante das leis práticas, né, de Levítico 11 a 20, vem nos ensinando a importância e o porquê que Deus separou essas leis. Porque Ele queria um povo separado, um povo santo. Né? E aí não para por aí, porque sempre vem aprendizado ao longo das escrituras. Então, quando foi feita essa pergunta para Jesus, né? Pedro perguntou para ele, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? O que Pedro? Então, o que Jesus falou? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, olha só. Então, para que a gente consiga, né, viver em pureza, um coração puro, né, mantendo um coração puro e leve, nós precisamos trabalhar isso. Por quê? O perdoar também contribui para a nossa cura. Contribui para a cura. Então, é importante que nós aí entendamos isso. Isso faz parte também dos ensinamentos de Cristo para cada um de nós. E o terceiro ponto que fala sobre relacionamentos saudáveis alinhados com Deus. Então, como que seria isso? Perdoar, né, é um primeiro ponto. Agora, imagina você estar se relacionando com uma pessoa que está sempre te martirizando, não te faz bem, e talvez corre até mesmo o risco, né, de te afastar de Deus. Então, eu aprendi essa semana, inclusive eu estava fazendo um estudo, muito interessante, falando sobre relacionamento. Perdoar a uma pessoa não significa que você tem que conviver com ela todos os dias.
né? Talvez uma pessoa que te afasta de Deus tem uma mente, né? Uma mente que ela não se permite ser curada, né? Às vezes fica ali martirizando, falando coisas ruins, coisas negativas, que elas não se permitem ser curada e ainda te intoxica. Mas como que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar, alinhar as nossas emoções com Deus. Porque a forma que nós olhamos para essa pessoa é diferente da forma como Deus olha. Então, nós precisamos entender isso. Então, às vezes, perdoar essa pessoa, né? Não significa que você tem que estar com ela 24 horas, mas você pode trabalhar a sua mente, trabalhar o seu coração em oração, alinhando as suas emoções com o Senhor e pedindo a Ele, né? Suplicando a Ele, Senhor, alinhe as minhas emoções, me ajude a viver com um coração puro, leve, e que eu possa dar o perdão. Então, tem pessoas que não conseguem, vivem anos com o coração ferido, com o coração magoado de alguém, por alguém, e isso se resume em doenças, em enfermidades. Então, eu já vi isso, uma história de uma mulher, né, que ela inventou, fez uma calúnia sobre uma família. Não sei se vocês já ouviram essa história. Ela fez uma calúnia, né, sobre uma família, inclusive uma família pastoral. E o que aconteceu? Ela levantou uma calúnia, uma mentira, e a esposa acreditou naquela mentira. E com isso resultou o quê? Em separação. O pastor foi morar em um local separado, longe. Ele não tinha cometido aquilo que essa mulher tinha falado que ele tinha cometido. Nitidamente, assim, ela deixou claro, fez assim, uma invenção de uma forma tão parecia real, né, que a esposa, ela acreditou que pudesse realmente ter acontecido. É uma história assim, muito, muito estranha para mim, porque se a gente conhece, né, temos assim, um conhecimento da pessoa, quem a pessoa é, será que a gente nunca poderia sondar? Então, assim, uma história muito complexa, mas que mexeu muito comigo. Mas o que aconteceu? Essa mulher, ela disse, né, para a esposa desse pastor que ele tinha cometido adultério com ela. E aí, a esposa, ela veio acreditar por quê? Porque ela trouxe uma prova. Essa senhora, essa jovem, né, senhora, ela fez uma comprovação, e foi uma artimanha muito satânica mesmo. Ela fez uma comprovação. Então, ela conta que estava no hospital, e lá no hospital, ela acho que ela era enfermeira, alguma coisa assim. O pastor ele ficou doente, e lá no hospital, ela teve lá um momento que ela cuidou. Né? Então, ela viu nas costas dele que havia uma mancha. Então, olha só a artimanha do inimigo. E com essa experiência, ela, então, não sei, ela deve ter demonstrado, assim, desenvolvido algum interesse, né, pelo pastor, e então ela foi contar para sua esposa, dizendo que era tão verdade que ela estava contando ali, que ela então provou pela mancha que ela tinha visto do pastor. Então, isso levou a esposa a acreditar que era real. Então, foi uma artimanha do inimigo. Mas olha o que aconteceu no final da história. Essa mulher, ela conseguiu separar a família se separou, e ele ficou com um período assim, de 20 anos separado num lugar, né, numa fazenda. E um dia, ficaram sabendo, né, de uma mulher que estava muito doente, estava com câncer. E aí, um outro pastor, né, foi fazer uma visita para essa mulher. E essa mulher, então, contou essa história. Contou o que tinha acontecido há 20 anos atrás. E ela estava doente porque ela não conseguia se perdoar diante do que ela tinha feito. E aí, olha só o que aconteceu. E aí, o pastor conversou com ela, né? Deu assim, a oportunidade dela rever a situação. E ela disse: tudo que eu quero é pedir perdão, né, para essa família. E o pior não é isso, não. O pior é que, diante do que aconteceu, essa mulher certamente não foi perdoada, né, mas ela teve um fim, né, porque aquilo que semeou,
né, separar, né, vai colher. Lembra? Nós já estudamos sobre isso também no início do ano bíblico. Então, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, cuidado, né, com aquilo que nós plantamos no nosso dia a dia. Quais as sementes que nós estamos lançando? E aquela mulher, certamente, ela teve a oportunidade, porque ela se arrependeu. E Deus é um Deus, né, de misericórdia, um Deus de perdão, Ele é maravilhoso. Mas olha o que aconteceu ali no final. Esses pastores foram visitar, né, o outro pastor que sofreu nessa calúnia. E quando chegou lá, foi conversar com ele, né, inclusive foram pedir perdão, pedir desculpa, porque ele foi afastado. Ele se afastou, perdeu a família, mas ele também foi afastado do seu trabalho, porque não só a esposa acreditou, mas também ali outros pastores acreditaram naquela história e foram pedir perdão. E olha a resposta desse pastor, ele disse: eu perdoo, mas isso vai trazer a minha família de volta? Então, imagina, olha só o estrago. Então, precisamos ter muito cuidado mesmo com aquilo que nós semeamos, né? Então, e aí entra a questão de nos alinharmos com Deus. Alinharmos com Deus. As nossas emoções, os nossos pensamentos. Estar em comunhão com Deus, isso reforça a maneira como nós devemos ser e também vigiar, né, diante dos relacionamentos das pessoas que nós convivemos no dia a dia. Então, saber se essa pessoa ela realmente está te levando para perto de Deus, se é uma pessoa confiável, se é uma pessoa que vale a pena você estar ao lado dela. Se não, ore por ela, perdoe, ame-a, mas você não é obrigado, né, a conviver com ela. Então, essa é a realidade. Um outro ponto aqui é ser luz para os outros através do seu trabalho e testemunho. Então, como que tem sido aí no seu trabalho, no dia a dia? O que você tem testemunhado? Então, Deus ele nos chamou para ser testemunha viva. Ele nos chamou para sermos testemunha. De mostrar para as pessoas lá fora quem nós servimos, né? O Deus que nós servimos. Então, nós precisamos também a gente testemunhar, né, desse Deus que nós servimos. E nós seremos vistos, muitas vezes lá fora, às vezes não precisa nem de você dar um estudo bíblico, precisa de você muito falar, mas apenas a forma que você age, no seu comportamento, como você fala, né, como você se veste, né, como você age, você vai estar sendo vista. Então, isso traz para a gente uma reflexão se estamos sendo luz ou se estamos aqui produzindo trevas na vida das pessoas lá fora. Então, tudo isso serve para a nossa caminhada espiritual. Então, é um chamado de Deus, né, para a minha vida e também para a sua vida, para que a gente possa estar aplicando, né, no nosso dia a dia, aplicando aí na nossa vida diária. Deixa eu voltar aqui, para eu deixar de compartilhar a tela. Vamos compartilhar. Aqui é apenas um resumo, né? Foi bem simplificado mesmo, porque depois que eu faço meus estudos, eu gosto de ali fazer um resumo e trazer para a vida prática. Por quê? Eu acho que tudo que nós estudamos na Bíblia, ali eu vejo com muita clareza, né, como foi falado aqui. Deus, ele fez essas leis para ensinar o povo, para separar um povo santo, separado para ele. E isso serve para o quê? Para nos ensinar nos dias de hoje. E quando nós estudamos isso, trazendo para a nossa vida prática, fica muito mais simples, muito mais simplificado para a gente entender que esses ensinamentos, essas leis, não era só para o povo de Israel, era para o povo que viria posteriormente, que também faz parte do povo de Israel. Né? Então, achei muito interessante entender isso e lutar para a gente colocar isso na nossa vida diária. Quantos ensinamentos
Então, olha só, se você quer saber sobre aquilo que nós devemos comer ou não comer, aqui o livro de Levítico traz de uma forma super detalhada. Então, e hoje a ciência também já está falando. Então, hoje a ciência também já está mostrando aquilo que a gente, né, sobre a questão da alimentação. O povo lá fora já estão também, assim, mentalizando isso, porque vê as questões das doenças como que tem se agravado. Né? E quando a gente volta para a Bíblia, está tudo ali. Deus deixou tudo registrado. Deixou ali um passo a passo de como que nós devemos fazer. De como que nós devemos, assim, cuidar, né, da nossa saúde. Como que nós devemos cuidar aí do nosso bem-estar, da nossa higiene. E eu vejo, sabe, eu estudando aqui hoje, sabe que eu entendi? Que isso se voltou completamente, assim, para as leis da saúde, né, que fala sobre os outros remédios. Ainda quero esboçar isso aqui detalhado, assim, com vocês. É uma mensagem, assim, é algo que Deus fala muito forte no meu coração. Inclusive, aqui na minha sala, né, eu separei, falta mesmo imprimir, então eu deixo aqui organizadinho os outros remédios. Para quê? Para ele visualizar e entender como que eu preciso melhorar, né, aquilo que eu já estou fazendo, amém, Deus seja louvado, mas é aquilo que eu preciso melhorar, eu vou especializar. Então, praticar exercício físico faz parte também, né, aí de um bem-estar saudável, porque contribui para a nossa mente, contribui para para oxigenar o nosso cérebro. Então, e o exercício físico é algo assim que eu tenho lutado para poder conseguir manter aí, até mesmo que seja a caminhada, que é tão importante, né? Lá na ciência, vamos ver, fala que nenhum exercício substitui aí a caminhada, ou seja, é algo de graça, você não tem que pagar, mas mesmo assim, o povo encontra dificuldade, às vezes, de colocar isso em prática. Então, nós precisamos voltar para isso, mentalizar, porque está tudo resumido, assim como em Levíticos 11, nós vimos aqui, detalhado, que Deus deu essas leis, né, para separar um povo. Depois, ao longo do período aí, em que Deus foi dando as revelações, né, para White, foi detalhado ali também, agora falando sobre os remédios de Deus. E olha, eu sou, assim, prova viva de como que é real. Né? Não só na minha vida, porque a minha saúde, ela veio melhorar, eu era uma pessoa que eu tinha... na minha casa, eu era uma pessoa que era mais, assim, doente. Então, eu cresci com a deficiência renal, e era um rim atrofiado, e um dos rins que não funcionava, Ou seja, ainda não funciona. Né? Então, eu tenho um rim atrofiado, e para que eu pudesse conviver com ele, eu precisei tomar algumas decisões sobre a alimentação, sobre os alimentos que são inflamatórios, sobre os alimentos que me faziam mal. E a partir de que eu fui entendendo, porque na ignorância da prática que eu não sabia, né, eu vivia doente. Eu vivia doente e eu não sabia por quê. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo que alguns alimentos contribuíam, né, para que eu ainda ficasse ainda mais doente, para alimentos inflamatórios. E foi quando eu tomei a decisão de ir abandonando, e aí eu fui ficando assim, fui melhorando, e com o tempo eu percebi que eu poderia viver bem apenas com rins. E, logicamente, agora cuidando, né, para que não viesse repetir algumas enfermidades, que muitas vezes são repetitivas nas nossas vidas devido hábitos, né, hábitos mal construídos em nós, que nós aprendemos de forma errada. Então, existem as leis da saúde, e ela é detalhada daquilo que se pode ou não pode. Aí entra a questão do desafio, né? Entra matar o nosso eu. Como que eu vou vencer isso? Como que eu vou vencer os maus hábitos? Como que eu vou construir, ou seja, como que eu vou desconstruir aquilo que eu aprendi? Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, onde as doenças estão se agravando cada vez mais,
onde as doenças elas estão cada vez mais sendo aí, como que se diz, não só lá fora, mas também dentro da própria igreja, onde existe uma luz, onde há uma verdade que o povo recebeu, mas não tem colocado em prática. Então, nós precisamos rever isso, que estamos vivendo no tempo. Se Deus nos deu essas leis, é para cumprir, é para viver em obediência. Por quê? Porque se vivemos em obediência, certamente nós estaremos preparados, né, para o tempo que virá. Então, Deus está preparando o povo, né, como foi falado em Levítico, né, de 11 a 20. Deus está preparando o povo, está separando o povo, e tem um propósito para isso. Inclusive, nessa busca diária que nós temos aí, de receber o batismo do Espírito Santo, se nós não nos cuidarmos, não nos atentarmos nessa busca diária, como que nós então iremos receber, né, a chuva serúdia? Porque nós estamos vivendo um tempo da chuva temporânea. É uma busca diária. Então, para recebermos a chuva serúdia, nós precisamos de quê? Estar todos os dias buscando, cultivando. De hoje não serve para amanhã. É uma busca intensa. Para que quando chegar esse momento, nós estejamos preparados. E esse povo que está sendo preparado, separado, precisa ter isso em mente. Essa busca diária. Até porque, se nós quisermos vencer o nosso eu, matar o nosso eu, diante de viver um estilo de vida saudável, livres das doenças, livres de excesso de medicamento, livre da ansiedade, livre da depressão, nós precisamos receber o Espírito Santo para nos fortalecer. E até mesmo para receber o Espírito Santo, nós precisamos cuidar da nossa mente. E como cuidar da nossa mente? Cuidando daquilo que a gente come, porque se nós comemos de forma errada, vai voltar a nossa mente. Como que nós vamos ouvir a voz do Espírito? Então é muito sério. É muito sério mesmo. Então a gente tem que realmente estudar, tem que se aprofundar, porque o conhecimento liberta, né? Jesus fala, né? Conhecereis a verdade nos libertará. Então, nos libertará de quê? Do engano, de todo engano. Vai nos libertar daquilo que aprendemos de forma errada. E aí entra agora o momento de desconstruir aquilo que aprendemos errado e agora construir o que é certo, aquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio da palavra, por meio dos espíritos de profecia. Nós estamos em um processo de muito aprendizado. E nós precisamos entender que essas leis que foram colocadas lá para o povo são as mesmas leis que é hoje direcionada nos dias de hoje. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês e para mim, como que você tem cuidado da sua saúde? Esse aprendizado de hoje, vocês podem voltar aí, porque hoje eu fiz um resumo com vocês de Levítico 11 a 20, mas ainda tem um livro para ler. Quando você lê aqui, você ainda vai detalhar ainda mais. Mas essa pergunta, ela precisa ficar aí na nossa mente. Como que eu tenho cuidado da minha saúde? E como que você tem cuidado da sua saúde? Tem praticado os 8 remédios? Quais são os 8 remédios? Vamos entender sobre ele? Vamos visualizar? Então, vamos lutar com Deus para que a gente possa vencer, matar o nosso eu? Então, nós estamos vendo nesse tempo. E tudo começa com oração. Temos que clamar, pedir a Deus forças para que a gente consiga, né, vencer e construir, né, novos hábitos para que a gente possa ser o quê? Totalmente curado. Completamente curado. Ontem eu terminei de fazer uma música que fala sobre curada para curar. Eu me emocionei muito porque eu vivi um processo de cura na minha vida. Então, hoje eu posso dizer curada para curar. Mas eu tenho muito ainda que aprender, tenho muito ainda que viver e praticar, mediante aos 8 remédios. Então, tenho muito ainda que aprender. Acho que todos nós somos assim. Nós vemos um processo. Mas a cada dia que nós subimos de nível, nós precisamos avançar. Avançar.
e lutar para que a gente nunca venha cair. E se cair, levantar de novo. É uma luta constante. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Nessa busca diária pelo poder, pelo batismo do Espírito Santo, é possível nós vencermos. Só é possível nós vencermos realmente recebendo essa porção diária do Santo Espírito. Então, meu desejo e a minha oração para cada um de vocês que está aqui nesta manhã é que nós possamos lutar, né, para praticar, lutar para colocar em prática esses hábitos, para construir aquilo que foi, ou seja, para desconstruir, né, aquilo que foi nos ensinado, que nós aprendemos de forma errada. E existe um caminho, né? Existe uma lei, existem leis. E a gente, se nós se atentarmos a isso em obediência, certamente nós viveremos os melhores dias da nossa vida, mesmo diante de um desafio, de desafios como nós temos neste mundo. O que seria viver os melhores dias da nossa vida? É ter uma vida plena, um coração limpo, né? Leve, uma mente pura. Não significa que a gente vai estar isento de problemas, né? Porque estamos num mundo cheio realmente de desafios, um mundo problemático, um planeta que está aí sofrendo danos por causa do pecado. Mas significa que você vai viver em paz. Significa que você vai estar em paz consigo mesmo e com Deus. Então, quando Deus ele separou ali aquele povo, mostrando essas leis, como que eles deveriam viver, isso serve para nós hoje, porque ele tem um propósito. Ele quer que sejamos felizes, quer que tenhamos saúde, quer que vivamos aí, né, um estilo de vida saudável e que isso seja permanente. Eu quero orar com vocês nesse momento, né, para a gente buscar essa força do Senhor, pedir a Ele esse poder, o poder que vem do alto, pedir a Ele essa unção, para que nós possamos seguir juntos nesse aprendizado, que tudo aquilo que nós aprendemos diante desses estudos, que venha servir para aplicarmos para a honra e glória em nome do nosso Deus. É o meu desejo e minha oração para você nesse momento. Então, feche os seus olhos aí de onde você está e mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado muito por meio da sua palavra. Senhor, quanta responsabilidade quando nós entendemos que o Senhor nos separou para sermos um povo seu, um povo santo. E quanta responsabilidade diante desta luz. Porque enquanto não temos luz, enquanto somos ignorantes, o Senhor não leva em conta. Mas quando nós entendemos, nós aprendemos agora, já estamos, Senhor Deus, sendo responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações. Então, tudo aquilo que nós plantamos, nós temos que pedir. Pai, eu quero te pedir neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Me ajude, Senhor. Ajude a cada mulher aqui, cada homem, cada pessoa que está vendo, assistindo agora esse momento de estudo. O Senhor sabe da luta, da dificuldade, do desafio. Senhor, não é nada fácil. Mas nós sabemos que em Ti tudo nós podemos. Porque a Tua palavra mesmo diz que tudo posso naquilo que nos fortalece. E eu creio, eu recebo. Então, eu te peço nesta hora, nos abençoe, nos fortaleça, Senhor. E nos ajude a cada dia mais conseguirmos viver esse propósito de uma forma intensa, de uma forma, Senhor Deus, que com a sua ajuda nós devemos desconstruir os hábitos ruins e construir novos hábitos. Ó Senhor, temos aprendido que uma mulher curada cura gerações. Que o Senhor então possa curar cada mulher aqui. Que sejam curadas pelo Senhor para curar outras pessoas. Para curar outras mulheres, outras famílias. Que o Senhor nos use, Pai, para a glória do teu nome.
E eu oro também para mais uma vez que o Senhor visite, mais uma vez, Pai, nós clamamos, visite a Estela. O Senhor pode, porque o Senhor é o médico dos médicos. Deu, Pai, a ela a oportunidade, Senhor, de ser restaurada, de ser curada e de viver uma nova jornada. Oh, Pai, por favor, Senhor. Nós clamamos ao Senhor nesta hora, pelos méritos de Cristo Jesus, pelo poder que há em Cristo Jesus, nós clamamos. Cure a Estela, Senhor. E cure, Senhor Deus, a cada pessoa que está aqui também nesta hora, que deseja, Pai, desconstruir os hábitos ruins, viver novos hábitos, que deseja, Senhor Deus, ter uma vida mais saudável, mas que luta, Senhor. Muitas vezes acha que não consegue. Mas nós conseguimos, porque nós podemos em Ti. Eu te peço nesta hora que o Senhor possa abençoar aquelas pessoas que têm dificuldade de perdoar, que têm dificuldade, meu Deus, e olha para trás e fala, eu não consigo, diante de tudo que ela sofreu. E quando nós olhamos, Pai, realmente é como se fosse impossível, diante dos males que talvez foram causados, como aconteceu nesse pastor. Mas nós não entendemos o seu amor, nós não compreendemos o seu amor, porque o Senhor morreu por essas pessoas, aqueles que nos ofenderam, que nos machucaram. O Senhor olha de uma forma diferente. O seu amor, ele é inexplicável. Nos ajude a olhar como o Senhor. Nos ajude a amar como o Senhor, a perdoar como o Senhor. E cuidar, Senhor, da nossa saúde mental, para que assim possamos ter saúde física e também saúde espiritual. Eu oro neste momento, te agradeço por esse momento, por essa oportunidade, por esse estudo, e te peço, em nome de Jesus, continue nos conduzindo para a glória do teu nome. É o que eu te peço, te agradeço. Amém e amém. Que assim seja. Eu me apego nisso. E vocês. Então, se apeguem nisso. Que o Senhor Deus esteja com você nesse dia. Que neste dia, o Espírito Santo possa nos direcionar, possa nos guiar em tudo aquilo que formos fazer. Deus abençoe vocês e até amanhã, no próximo estudo. Deus abençoe.